ao Senhor. A nossa alma engrandece ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil.
sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isto é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu
todos, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus estejam, continuem sendo derramadas sobre a sua vida, ou derramados sobre a sua vida, sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica, e nessa transmissão diária, durante um ano, né, nós estamos num projeto, numa maratona, numa jornada de leitura da Bíblia toda em um ano. São 366 dias programados para lermos e refletirmos sobre a palavra de Deus. Uma oportunidade muito especial para você que nunca leu o livro mais lido do mundo, mais traduzido do mundo. Nenhum livro se equipara à Bíblia Sagrada, né? Então, nós queremos que você leia, que você pense a palavra de Deus. Até porque quem é versado na palavra de Deus não é enganado por qualquer pessoa, não é? Porque ele vai olhar vai ouvir o que a pessoa diz, vai ler nas escrituras e vai dizer, olha, está errado. A Bíblia diz. Que Deus a todos abençoe, né? Nós estamos aqui no dia do 135º dia 20 de novembro, feriado, né, em muitos lugares. Eu não sei quais são os estados ou cidades, eu não fiz essa pesquisa, mas dia da consciência negra. Inclusive, temos aqui uma foto, né, um anúncio, digamos assim, para nós pensarmos um pouquinho aqui. Aqui em algum lugar, achei aqui, né? Aí, 20 de novembro, dia da consciência negra, e aí a foto é do pastor Martin Luther King Jr., pastor batista, advogado, defensor dos direitos humanos, e famoso da sua mensagem I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, né? E também as palavras e da orientação dele. Então, hoje, em vários lugares, é comemorado o Dia da Consciência Negra. É uma reflexão, né? Porque o evangelho não tem cor. Quando alguém, em nome de Deus, ou em nome do evangelho, com letra minúscula, diz que é para branco, é para negros, é para... Não, todos, homens e mulheres, não há distinção. Todos devem ouvir a palavra da salvação. Então, que Deus a todos abençoe. Nós vamos orar nesta noite, né, de sexta-feira, agradecê-lo. E hoje também, nosso irmão Emerson, seminarista Emerson, está completando mais um ano de vida. Parabéns, Emerson, a sua esposa Rosana. Deus continue abençoando. Bati um papo com ele ontem, né? Ano que vem, se tudo der certo, ele estará se formando pelo Seminário Teológico Betel, onde também sou professor de História da Igreja Cristã, e é um privilégio trabalhar com Emerson. Vamos orar então, queridos? Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pelo dia de atividades. Ora chovia aqui no Rio de Janeiro, né? O tempo. Louvamos pelo seu cuidado e proteção. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a gratidão dos nossos corações, ó Pai. O Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Abençoe o irmão Emerson, seu aniversário, sustentando a sua vida, o seu casamento, sua vida, ministério, chamado. Também pedimos, ó Pai, a tua bênção ali para a vida do irmão Carlos Alberto Maria, né? Carlinhos, ele teve 2 acidentes em menos de um mês, mas já está em casa, medicado e agora na recuperação. Toma também, ó Deus, pedimos esse dia feriado em muitos lugares, haja uma reflexão de todos. A reflexão não pode ser apenas no dia 20 de novembro, mas todos que possamos amar como Cristo nos ama, independente da cor, independente de qualquer questão social, financeira, mas o amor, a igualdade, no amor é para todos. O evangelho é para ser pregado a todas as pessoas. E cada um, Deus tomar a sua decisão. Quero te louvar por nomes, como destacar por 2 nomes, né? A foto que nós mostramos, o pastor Martin Luther King Jr., o trabalho ali, né? E de tantos pastores também, ó Deus, em todo o Brasil. Também quero agradecer, né, por pastores que marcaram a nossa história também, e nós te louvamos, ó Pai, porque são pastores que têm pregado o evangelho, né? E não há
em nossa visão nenhuma diferença, ó Pai, pastores brancos, negros, amarelos. Não há isso, porque o Senhor é quem todos têm chamado. Nos dê uma noite de paz e toma esta programação, a internet, a transmissão, a energia elétrica. Também, ó Deus, clamamos, né, pelos irmãos que estão com amigos, parentes brasileiros, pessoas do mundo inteiro que estão com as famílias adoentadas, preocupadas, ansiosas, desempregadas. Então venha trazer o alento necessário nesse tempo de doença e sempre pedindo pela cura destas pessoas e também por uma vacina, tratamento, que também é instrumento de cura. Seja conosco, é o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Que Deus a todos abençoe. Vamos a mais uma canção. Depois, né, quero fazer alguns comunicados também, falarmos, né, aí sobre hoje vamos começar Cantares de Salomão, né? Vamos lá aqui a próxima canção e você conhece bem, que diz: Vencendo vem Jesus. Vamos cantar? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. A nossa alma enquanto cantamos em tua presença. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. ouça a voz do alto a me dizer, ser valente, ser valente. ouça
gente, né? Aí, um mix, na verdade, foi um medley de várias canções aí, tá bom? Mais uma vez, boa noite para todos, sobretudo para aqueles que estão entrando agora, né? Participando, o chat está aberto para o seu boa noite, identificar, dialogar com os irmãos. É um feriado aqui no Rio de Janeiro, não é? Hoje não teve engarrafamento, fui levar Arthur no trabalho, né? Ele trabalha até meio-dia, até 1h hoje. Não, quem conhece aqui a região sabe do sinal ali da Tingui ali com a Rio São Paulo, no posto 500. Não tinha trânsito hoje, né? Bem bom, não é comemorar, não. Tem que pegar Brasil daqui a pouquinho. Mas Deus a todos abençoe mais uma vez, identificando. Bom, eu já falei sobre hoje, né? O Dia da Consciência Negra, feriado que nos motiva nesse dia, né? Mas também lembrando do Novembro Azul, temos sempre falado aqui da campanha, né, contra o câncer de próstata. E qual é o segredo dessa campanha? Diagnosticar cedo. O diagnóstico precoce ajuda, né, e cura. Isso é muito importante. Hoje também teremos a nossa conferência evangelística pela Junta de Missões Nacionais, às 20 horas, a transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Fique atento, tá bom? Daqui a pouquinho, quando acabar aqui, né, a gente vai acabar por volta das 8 horas, nos grupos da igreja, no Facebook da página da igreja, no Instagram, todos nós vamos compartilhar o link, tá bom? Estava tentando fazer uma conexão direta aqui, mas ia ficar de complexo, porque depende da transmissão lá. Mas no Facebook, no YouTube e nos grupos da igreja, você poderá acessar o link direto para a transmissão de hoje. E qual é a ideia, queridos? Pastor Michel Piragini vai pregar, pastor Fernando Brandão amanhã. Quando você faz um programa na igreja, você convida alguém? Você dá um folheto, dá um convite ou liga? Então, pode fazer isso também. Você vai orar e vai mandar o link para a pessoa, tá bom? Daqui a pouco eu estou botando, daqui a pouco não, né? O link está desde cedo já, né? Desde a hora do almoço, mais ou menos, o link lá de hoje. Então, nos grupos da igreja você poderá colocar ali e mandar, olha, estou convidando você mais tarde, ou na hora mesmo, aí assiste no Facebook, você compartilha. Cada vez que você compartilha no Facebook, né, isso ajuda também na retransmissão, para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? E isso é muito importante. Vamos ver aquele videozinho, né, que eu tenho passado aqui, esse videozinho, vamos lá? Muito mais que apoio do irmão, de seu papel de multiplicar discípulos de Cristo no lugar onde está situada. A Junta de Missões Nacionais convida você e sua igreja para participar da Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou, nos dias 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite. A programação contará com a palavra dos pastores Fernando Brandão e Michel Piragini. Convide seus amigos e participe através de nossos canais no YouTube e Facebook. Marque na agenda, dias 20 e 21 de novembro, às 8 horas da noite. Conferência Evangelística Porque Ele Me Amou. Não consegui tirar a câmera, né? Mas deu para entender o anúncio, né? E também, daqui a pouquinho também, temos aqui o Congresso Celebrando a Recuperação, né? E ainda é possível fazer inscrições e participar. Também tem um videozinho aqui legal, né? Que eu tenho posto aqui, não sei, o vídeo sumiu. Ah, tá aqui, né? Então, vamos ver se eu consigo botar esse vídeo aqui sem a câmera. Você viu, não sei se você conseguiu ler, deu para ler, né? O John Baker, o fundador do Celebrando a Recuperação, vai falar sobre 6 características de um líder, né? E esse congresso é 100% online, né? Teremos acesso por mais 30 dias para assistir a esse congresso, tá bom? Que Deus continue abençoando. Você é o nosso convidado, tá bom? Os anúncios de domingo, nós vamos aqui caminhando então aqui.
temos a nossa EBD no domingo agora, 22 de novembro, a lição 8, membresia sendo capacitado para fazer discípulos que planejem bem o uso do tempo, porque pode planejar mal, né? E isso é importante. Na sequência, dentro dessa mesma temática, né? Isso que é importante, querido, sobre planejamento. Eu sei que muitos irmãos não estão acostumados por um pressuposto errado que a vida cristã é um negócio assim, sabe? Ao vento. Como se Deus fosse um Deus bagunçado, o Espírito Santo agisse de qualquer jeito, não há nenhuma organização. É um conceito errado, né? Então, por exemplo, a mensagem que eu prego pela manhã tem a ver com o tema que nós estamos lendo durante a semana da EBD. Claro que tem a ver. E a mensagem da noite, ela tem a ver com o tema que vai entrar na semana. Eu sei que para muitos, assim, parece que assim, a pessoa não tem um planejamento. Só que eu tenho que dar alimento a esse rebanho que não é meu, tem que ter planejamento. Estou pensando para 2022, 2023, do que nós vamos estar trabalhando no que tange ao pastoreio, ao cuidado das vidas. Então, vou falar sobre chamada e agenda. Quais são as características de uma pessoa chamada e qual é a agenda dela, né? Qual é a agenda que tem? Agenda, eu posso dizer, eu tenho um chamado, mas cadê a agenda? Não digo agenda de papel, não. Eu digo que está no coração. Dizer... Tem pessoas que nunca me disseram que tem um chamado, mas é óbvio que ela tem um chamado, porque ela exala características básicas. Mas de manhã eu vou estar falando sobre isso um pouquinho, né? E à noite teremos uma programação toda especial. O Ministério de Louvor será um culto cantado com muita música e uma breve reflexão da palavra de Deus, né? Isso para nós é muito importante. Eu pulei aqui, mas de novo, né? Mas sábado amanhã, 8 da manhã, os homens estarão aqui na igreja para orarem, né? E isso é muito importante também, né? E também esqueci aqui, deixa eu só passar aqui que pulou aqui, deixa eu ver, não sei o que aconteceu. Agora sim aqui, no meu quarto domingo é o dia do ministro de música. Nós temos alguns irmãos formados em nossa igreja, mas por isso também para fazer o culto cantado, também para agradecer esses irmãos. E nós estamos orando aí na renovação da diretoria, das lideranças, né? Isso é importante, o crescimento do ministro de música da igreja, né? Que Deus continue abençoando a todos. Nós vamos a mais uma canção. Na volta eu quero falar sobre a administração do tempo, né? E voltando sobre isso, sobre o tema da semana. Vamos aqui então a mais uma canção. Ela diz: tocou-me, Jesus tocou-me. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me.
escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Olha que maravilhoso esse toque de Jesus, né? Que nos cura, que nos transforma. Toque de amor, toque de poder. Glórias a Deus, né? Queridos, nós vamos então à nossa reflexão, depois vamos à leitura da Bíblia toda, né? E, não hoje, né? Mas os capítulos de hoje, tá bom? Então, só para que possamos estar bem afinados aí, nós estamos aqui lendo a Bíblia toda e estamos, nesta semana, lendo Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? E isso é muito importante. Temos trabalhado bem essa ideia dentro da ideia da igreja missionária, capacita, né, os discípulos, né, os membros em discípulos de Cristo. E isso é muito importante, a temática que temos trabalhado aqui sempre, né? E agora, nesse trimestre, né, que é o novembro e dezembro, nós estamos então nesta visão. E aqui hoje, olha, eu vou puxar rapidamente aqui para você ver. Nós estamos nessa semana aqui, e semana que vem já vamos entrar em Daniel e Oséias, né? Depois verão os profetas todos menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e vamos concluir esse trimestre com os históricos 1º e 2º Crônicas, tá bom? Isso é muito importante. E nesta semana, a membresia sendo capacitada para fazer discípulos que planejem bem o uso do tempo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E isso é a palavra do nosso Deus. Vamos então à meditação de hoje, nessa sexta-feira, né, dia 20 de novembro, feriado aqui no Rio de Janeiro, em vários lugares. Cantares de Salomão, 1-4, inclusive no grupo da Bíblia, né, um grupo do WhatsApp da Bíblia, só para lembrar que o áudio dos capítulos 1, 2 e 3, ele foi digitado originalmente juntos, tá? Não houve uma divisão ali, não é erro, né? Ali é do próprio áudio mesmo, tá bom? Então você terá que ouvir os 3 capítulos em um, né? Imagina se eu tivesse separado 1 e 2, não teria como, né? Claro que eu já sabia disso antes, e é claro que a gente comete erros, mas esse eu já tinha previsto ali, né? Mas nós vamos estar trabalhando realmente essa ideia aí, tá bom, queridos? Vamos meditar então. Cantares 2:15. Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores, estão para florescer, e as rapozinhas vêm, né? O filhotinho é bagunceiro e vai lá e pega tudo. Iniciando o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, podemos ler sobre o princípio do amor, né? Que é o livro fala sobre o amor. A gente vai ver muita coisa aí, marido e mulher, não é? Noivo e noiva. E até a interpretação, tem 2 interpretações alegóricas, né? Deus e Israel, Cristo e a igreja, né? Podemos ler baseado no fracasso e união de um amor conjugal. As dificuldades do relacionamento, muito ilustrado no Antigo Testamento, né? A passagem deste feriado nos fala sobre as rapozinhas que devastam os vinhedos. Podemos aplicar as rapozinhas que devastam como as distrações que nos tiram do alvo da vida cristã. A capacitação deve ser constante na igreja, pois não é difícil aprender o certo. Não é difícil. O difícil é desaprender o errado. E quando você não desaprende o errado, o certo nunca vai entrar. Aprender o errado, querido, só pela misericórdia, poder de Deus e busca constante da presença dele para retirar o errado. Aprender o torto, então o discipulado faz isso, o poder do evangelho faz isso. Então, se o antes está certo, né, mas ele é errado, o novo nunca vai poder entrar. E quando não eliminamos as rapozinhas, elas nos deixam
E quando, na verdade, quando eliminamos as raposinhas, elas nos deixam, aprendamos nela. Aí, bobina. E quando não eliminamos as raposinhas, elas não nos deixam, aprendamos, está errado aí o português, né? O correto e mudando. Então, eu estou dizendo o seguinte: se você não eliminar as raposinhas, você não vai aprender o certo. Tem que eliminar as raposinhas das distrações, várias distrações, internet, questões do passado, questões intelectuais, críticas, ódio no coração, pode ser várias raposinhas aí. O melhor plano e agenda vão sucumbir diante das raposinhas que não são expulsas da vinha de nossa vida. E a pergunta de reflexão hoje é: quais são as raposinhas que devastam seus planos de mudança? Né? Eu tenho brigado com várias raposinhas, e está no plural, tira uma, vem outra, que atrapalha os nossos planos. Pode ter um plano maravilhoso. Precisamos eliminar as distrações, as raposinhas. Nós vamos agora assistir um vídeo, e eu tenho colocado algumas mensagens aqui. Esse é um vídeo de um pastor grande amigo meu, pastor Josué Campanhã. Eu trabalhei com Josué Campanhã na junta de mocidade chamada Jomoc. Era ali aqui em Niterói, ficava no prédio da Convenção Batista Fluminense. Eu era carioca, eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói. E como era gostoso atravessar no contrafluxo, né? Com a barca vazia na volta, né? Até aquele cochilinho de meia hora ali, com aquele ventinho no mar, né? Às vezes o cheiro não era bom, né? Mas Josué escreveu um livro sobre... Ele vai falar sobre o livro dele, né? E amanhã eu quero comentar algumas coisas desse livro. Bom, vale a pena se você puder adquirir esse livro, porque o Josué é muito organizado, é um cara assim que eu quero ser igual a você. Hoje ele lidera um ministério chamado Envisionar. Quero trazer um dia aqui para nos ajudar no planejamento estratégico da igreja. Depois eu vou explicar um dia o que é isso, mas isso deve levar um tempo ainda para a gente começar a pensar no planejamento. Pra vocês terem uma ideia, planejamento estratégico, toda a igreja para 10 anos. 10 anos, com etapas. Então, você tem uma ideia, onde queremos estar daqui a 10 anos. Né? O que eu tenho apresentado aqui é o chamado planejamento pastoral, aquilo que eu vou pregar e ensinar, e guiar o povo ali. Então, é um vídeo de 14 minutos, mais ou menos. Quero que você preste muita atenção nesse vídeo, faça as anotações. Tá bom? Ele vai contar algumas histórias também, mas vale a pena, então, ouvirmos e assistirmos esse vídeo. Eu creio que muitos de vocês amam uma cena como essa. Uma trilha, a natureza, os pássaros cantando e o sol se pondo. Aquele ambiente de final de tarde que eu também sou fã disso. Esse é o tempo para acalmar o coração, sair um pouco da agitação da vida, celebrar algumas coisas que têm acontecido na nossa vida e, ao mesmo tempo, um tempo muito propício para a gente refletir um pouquinho. Tem um casal de amigos chamado Daniel e Érica, de Macaé, que criaram até um nome para isso, de tardinha. Um tempo para, nessa tranquilidade, talvez sozinho ou com amigos, sentar, celebrar, refletir um pouco e pensar sobre esse legado de vida que a gente pode deixar. Por isso, nesse de tardinha que eu estou aproveitando aqui agora, eu queria levar você a refletir sobre algumas perguntas. Meu nome é Josué Campanhã, eu sou escritor e eu tenho me dedicado a ajudar pessoas a ter uma visão de vida, uma perspectiva diferente da vida e, de outro lado, dar alguns passos para que isso possa acontecer. É exatamente por isso que algumas das reflexões que eu quero trazer para você hoje estão exatamente nesse livro que foi um dos últimos que eu fiz, chamado O Tempo, a Agenda e o Foco. Nesse livro, eu começo tratando sobre a questão do equilíbrio entre vida e trabalho e as outras áreas que nos envolvem. Eu sei que hoje a gente vive uma correria tremenda, uma agenda entupida, tantas atividades, a gente está sempre indo para algum lugar, chegando de algum lugar. Alguns educadores até dizem que os nossos filhos têm, até mesmo crianças, têm uma agenda de executivo porque eles estão estudando isso, fazendo aquilo, tem que ir para o balé, para a natação, para aula de inglês e para tantas outras coisas. Mas na verdade tudo isso é um reflexo da nossa própria vida, daquilo que a gente está impondo como ritmo de vida. E exatamente sobre isso é que
eu me preocupo porque a gente, na verdade, acaba criando um desequilíbrio de vida. A gente acha que está fazendo muita coisa, mas provavelmente a gente está tendendo para um lado. E eu queria usar uma figura com você que é bem simples e todo mundo entende, é a figura da bicicleta. A bicicleta para a gente reflete equilíbrio. A gente só consegue andar de bicicleta, na verdade, se a gente consegue se equilibrar e usar a nosso favor esse ponto do equilíbrio para que a gente possa avançar. Eu me lembro que quando era criança, os primeiros anos de vida, eu não tive uma bicicleta e eu tinha um amigo que tinha uma bicicleta. Então, de vez em quando, ele me dava uma carona para a gente se divertir um pouquinho. E um dia, indo da minha casa para a casa dele, tinha uma grande ladeira. E quando a gente estava quase chegando na casa dele, nessa ladeira, ao invés de descê-la freando, ele decidiu descê-la acelerando, ou seja, pedalando mais para ficar mais emocionante. Eu comecei a perceber que ele estava perdendo o equilíbrio da bicicleta e a gente ia bater em alguma coisa ou poderia ser atropelado por um carro, então eu decidi fazer uma coisa mais louca ainda, eu decidi pular da bicicleta, mesmo em movimento, mesmo na descida e mesmo acelerando. Obviamente eu caí, me machuquei todo, me ralei todo, um pouco à frente ele teve que jogar a bicicleta em cima de um carro para também não se machucar mais, ele também caiu e se machucou, no final deu tudo certo, os dois estão vivos, mas aquela experiência me mostrou que quando a gente não tem equilíbrio numa bicicleta, a gente cai e se machuca. Na nossa vida não é diferente. Quando não há equilíbrio entre as áreas da vida, a gente pode se machucar, a gente pode cair e se machucar. Quando você pende mais para um lado ou para outro, por exemplo, quando você dedica toda a sua energia e tempo ou para o trabalho, ou para as finanças, ou para ganhar dinheiro, ou para estudar, ou para qualquer outra área, as outras áreas acabam ficando prejudicadas. E isso, ao longo do tempo, gera um desequilíbrio e você pode cair da bicicleta da vida e se machucar bastante. Então, uma primeira pergunta que eu queria deixar para você é exatamente essa. Como é que está o equilíbrio da bicicleta da sua vida? Você tem pendido mais para um lado, você tem colocado a maior parte do seu tempo, energia, esforços, etc., somente numa coisa em detrimento de outras, ou que áreas da sua vida estão ficando prejudicadas porque você está investindo mais numa direção? Qual é o equilíbrio que tem entre família, trabalho, finanças, coração, emoções, espiritualidade, diversão, enfim, todas essas áreas. Eu sei que no tempo que a gente está vivendo é muito difícil se trabalhar tudo isso, mas esse precisa ser um alvo nosso. Esse precisa ser algo que a gente tire tempo para refletir e tomar passos práticos para isso. Então a primeira pergunta que eu queria deixar para você refletir é essa: como é que está o equilíbrio da sua vida? Mas de outro lado, também não adianta simplesmente a gente alcançar o equilíbrio e achar que está tudo bem se a gente não sabe para onde a gente vai. Eu posso aprender a andar de bicicleta, eu posso atingir o equilíbrio e eu posso ficar a vida inteira pedalando sem saber para onde que eu estou indo. Então isso traz uma segunda questão. O que é que eu estou fazendo e para onde isso está me levando? Eu aprofundaria ainda mais essa pergunta trazendo o seguinte: o que é impossível você fazer hoje na sua vida, mas se fosse possível, te levaria para um lugar completamente diferente, permitiria que você fizesse coisas completamente diferentes que você nunca imaginou? Quando a gente atinge então o equilíbrio, a gente precisa responder essa segunda pergunta: o que é impossível de se fazer hoje na minha vida, mas se fosse possível, mudaria tudo? Alguns anos atrás, um médico chamado Dr. Blaylock, da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ele começou a responder essa pergunta. Essa universidade é conhecida como um grande centro cirúrgico e médico, e naquela época existia um fenômeno chamado bebê azul. Era um bebê que, ao longo do tempo, tinha algumas deficiências cardíacas, e ele ia ficando meio azulado e depois de um tempo morria. Trouxeram essa pergunta para ele, sabe por quê? Porque naquela época não existia cirurgia do coração. Na verdade, na medicina existia um dogma chamado não toquem no coração. O Dr. Blaylock decidiu responder essa pergunta: o que é impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo? E durante algum tempo, ele e um fiel assistente que ele teve, chamado Vivian, começaram a desenvolver pesquisas sobre isso.
Mas o Vivian também tinha que responder essa pergunta para a vida dele, porque o Vivian era um homem negro e naquela época nos Estados Unidos não se podia fazer uma cirurgia, além de não se poder fazer uma cirurgia do coração, não era permitido para um negro estudar medicina. Então o Vivian tinha essa pergunta para ele: o que é impossível eu fazer, mas se fosse possível eu mudaria tudo? Era ser médico. E isso legalmente era impossível. Então o Vivian arranjou um emprego no hospital, ele foi limpar o chão no hospital e ele foi alocado no laboratório do Dr. Blaylock, e ele tinha tanta sede de ser um médico, de aprender medicina, que ele foi um médico informal. Ele foi estudando tudo, aprendendo tudo, e durante vários anos ele ajudou o Dr. Blaylock nas pesquisas, até que um dia eles chegaram à cirurgia do coração. O primeiro bebê, chamado bebê azul, foi salvo. Eles conseguiram criar uma forma de propiciar a cirurgia do coração e aquele bebê foi salvo. Isso abriu caminho para médicos do mundo inteiro criarem a cirurgia cardíaca, depois os transplantes, e talvez você conheça vários amigos, pessoas da sua família que já foram abençoadas, beneficiadas com uma cirurgia cardíaca, porque esses dois homens responderam essa pergunta. O que é que seria a resposta dessa pergunta na sua vida? O que é impossível de se fazer, mas se fosse possível, mudaria tudo? Então, essas duas perguntas talvez incomodem bastante, e elas despertam em você um sonho, algo que você gostaria de fazer, mas sem um plano, esse sonho se torna simplesmente algo nas nuvens, você não vai ter o pé no chão. Por quê? Porque andar de bicicleta é assim. Você começa e sobe na bicicleta, você não simplesmente sobe na bicicleta e sai andando. Você sobe na bicicleta e começa primeiro a sentir, se acomodar ali. Mas tem duas rodinhas quando você é criança. E aí depois disso, você começa a andar com as rodinhas e ganhar confiança. Aí o seu pai tira uma rodinha, a sua mãe tira outra rodinha, mas eles ainda estão segurando no seu ombro. E aí, depois de algum tempo, você vai ganhando confiança, e um dia, quando você olha para trás, o seu pai ou a sua mãe já não estão mais ali, e você ganhou o equilíbrio e o avanço, e pode andar de bicicleta sozinho, mas isso é um processo. Na nossa vida é a mesma coisa. Primeiro a gente precisa saber onde a gente quer chegar, que legado a gente quer deixar, de que forma a gente vai equilibrar a nossa vida para atingir aquele ponto. E aí depois eu preciso de um processo, ou seja, um plano de desenvolvimento da minha vida, que passa por 3 perguntas. Primeiro, quem eu sou? Quais são aquelas coisas em que eu sou único? Eu fui criado de uma forma única e maravilhosa, e aquilo, quando se manifestar através da minha vida, vai causar impacto nas pessoas que estão ao meu redor, vai fazer diferença no lugar onde eu estou. Eu preciso conhecer aquele como que petróleo que está guardado lá dentro, que são as coisas mais profundas, mais belas, e que vão me despertar uma paixão por uma área, por um grupo de pessoas, por uma causa, por alguma coisa que realmente vai ser significativa no mundo. Depois que eu sei quem eu sou, eu estou construindo então a primeira etapa do plano, e aí eu posso ir para a segunda etapa. Onde eu estou? Que momento de vida eu estou vivendo? Quais são as características da minha vida? O que é que está acontecendo que eu preciso continuar porque é bom, ou eu preciso mudar porque eu estou ou em desequilíbrio, ou fazendo coisas que eu não deveria fazer? E quando eu descubro então quem eu sou e onde eu estou, é muito mais fácil saber para onde eu vou. Qual é o lugar que eu quero chegar, de que forma eu vou atingir aquela coisa impossível que eu gostaria de realizar, e como finalmente eu vou deixar um legado. Ou seja, eu não vou simplesmente ficar pedalando pela vida toda, eu não vou ficar simplesmente repetindo coisas que eu vi alguém fazendo, mas eu posso aperfeiçoar aquilo, eu posso ser diferente, eu posso criar alguma coisa. E é exatamente por isso que, quando eu tratei desse tema no livro, eu não estou tratando simplesmente do tempo, das horas e minutos, daquelas 24 horas que todos nós temos por dia, mas do tempo da sua vida, de que forma você vai usar o tempo da sua vida para causar um impacto. De outro lado, o que é que você vai pôr na sua agenda? É a agenda do dia a dia que se torna a agenda da vida, que faz com que eu possa causar diferença, e não simplesmente ficar repetindo as coisas de uma forma, de uma mesmice que às vezes se torna tão chata e tão obsoleta. E é isso que faz com que a minha vida tenha então um foco. É esse foco que vai fazer com que eu seja cirúrgico naquilo que eu estou fazendo, que vai causar um impacto e uma paixão, e eu vou me dedicar àquilo de uma forma tremenda, como o Dr. Blaylock, que junto com o Vivian descobriu a cirurgia cardíaca.
Dessa mesma forma, eu queria então desafiar você a pensar não só no equilíbrio da sua vida hoje, mas um equilíbrio para alguma coisa, um equilíbrio que tem como objetivo fazer algo impossível, que talvez vá ser sua marca nesse tempo e nessa geração. É aquilo pelo qual você vai ser conhecido e é aquilo que vai se tornar o foco da sua vida. E quanto mais você foca naquilo, mais equilíbrio sua vida tem, mais rápido você anda na sua bicicleta e mais rápido você vai chegar naquele alvo de vida que vai causar impacto na vida de outras pessoas. Então essas são algumas perguntas que eu queria deixar para você refletir. Não só hoje, nesse tempo que você está tirando para me ouvir, para refletir talvez de alguma forma sobre isso, mas que você pensasse nisso nas próximas semanas e meses, que você escrevesse algumas coisas. Se você quiser um guia para descobrir passos, então está aqui o guia prático para te ajudar. Não é nenhuma receita de bolo, não é nenhum passo 1, passo 2, passo 3, mas é um roteiro para você identificar de que forma a sua vida pode ser útil, de que forma ela pode causar impacto e de que forma você pode deixar um legado. E mais ou menos como esse caminho que você vê aqui, essa trilha, eu espero que a sua vida seja uma trilha onde você descubra muitas coisas, onde você seja útil e onde você cause um impacto nas pessoas que você conhece nesse tempo e nessa geração. Então eu gostaria de ouvir falar de você, da sua história, porque você não vai simplesmente equilibrar as coisas na vida ou aprender a andar de bicicleta para ir até a esquina, mas você vai fazer uma longa viagem e ao longo dessa viagem você vai causar impacto por onde você passar. Então eu espero que, assim como você está tirando esse tempo agora de reflexão, a sua vida cause um impacto na vida de outras pessoas e que você deixe um legado e que esse legado seja tremendo na vida de muita gente. Então, tire sempre um tempo assim, sozinho ou com amigos, mas que seja esse tempo calmo, para você refletir sobre a sua vida e para você calibrar a sua vida para o foco e para o alvo que certamente ela tem e que vai poder causar muito impacto. Eu espero que sempre você use essa figura como um tempo de reflexão e eu espero que a sua vida cause um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração. E a palavra, né, do meu amigo aí, pastor Josué Campanhã, tranquilo, né? Vale a pena esse livro, ele dá um roteiro, ele conta uma história, ele é muito bom. Eu quero amanhã, inclusive, fazer algumas reflexões em cima do que ele falou hoje, tá bom? Uns slides aí, que vai ser bênção, tá bom? Agradecer os irmãos que estão mandando aí, né? Abraços pro Emerson, né? Compartilhando a oração. Deus abençoe. Bom, então nós hoje vamos começar Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro de Salomão. É um livro que exalta o amor, parte do amor conjugal, das suas lutas, dificuldades, um linguajar da época. A gente vai ver aqui, né? Te compara a égua do faraó. Aquilo naquele tempo era um grande elogio, né? A mulher ai meu Deus, uma égua! Hoje se eu chamar a mulher de égua, eu sou peso, né? Eu sou peso aí, né? E isso daí dá problema. Mas a época era um elogio. Eu não vou ler todos, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, mas algumas reflexões aí, né? E ele trabalha então a primeira parte, o primeiro cântico, né? São músicas também. Então ele vai trabalhar a esposa falando agora, beije-me com os beijos da sua boca, né? Porque o seu amor é melhor do que o vinho, né? Aqui eu tenho que ter cuidado, né? Porque talvez uma mulher vai entender, meu Deus, tal. Uma tradução que até ia ler, que era na mensagem, que ela é melhor, assim. Ele adaptou, não é o original, mas uma adaptação aos tempos, né? E tudo aí. Aí vem um coro, que são as pessoas cantando, né? Essa era uma música, todos cantando, né? Exultaremos, nos alegremos por sua causa, o seu amor nos lembraremos mais do que vinho, não é sem razão os que o amam. Aí vem, novo, né? A esposa falando, eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para a minha pele morena, né? Porque o sol me queimou, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence não aguardei, né? E aí, então, vai falar agora o esposo, né? Mas é o Salomão, né? Se você, a mais bela das mulheres, não o sabe,
siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas do... Né? Aqui é aquele elogio que as mulheres né? Sonhavam na época. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens do faraó. Naquele tempo era elogio, né? Se eu fizer isso hoje aqui, né? Aqui ele vai falar sobre o rosto dela, né? E tudo. E a mulher continua falando agora, né? Na parte dela, ela canta. Alguns também entendem que isso também era cantado em casamentos, né? Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o seu nardo exala seu perfume, né? E isso daí é importante aqui, né? Alguns até acham meio obsceno, né? Não estão acostumados. Por exemplo, olha aqui, né? Temos menores na sala. O meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seios, né? Ela fala de beijo na boca, seio da Bíblia, fala entre o casal ali, não é? E tudo. Aí o esposo responde, canta, como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como pombas, né? Bom, pombas, hoje em dia, quando eu vejo aqui, agora eu estou vendo aqui, né? Agora estou dormindo, mas as pombas vêm aqui catar alguma coisa que comeu, né? E vir no lixo. Como é belo, como você é belo, meu amado, como é encantador, o nosso leito é de viçosa relva, as vigas de nossa cama são os cedros e o nosso teto são os ciprestes, né? Essa é a canção, né? E aí, porque 1, 2 e 3 é um cântico só. Na divisão, o autor medieval, né, propôs a divisão que nós seguimos até hoje, não separou aqui, era um capítulo só. Mas aí a gente dividiu para facilitar. Mas Eu Sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, é a continuação dela, daquela parte do 1 lá. Aí o esposo canta, como lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas, né? E a esposa canta, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar, né? Olha que bonito aqui, olha. Sustente-me com passas, conforte-me com maçãs, estou morrendo de amor, né? A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Então, esse é o amor aí. Aí vem o segundo cântico, a partir do 8, a esposa canta, né? Ouço a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas, né? Mas aqui, aí ela faz aqui a ponte. O meu amado fala e me diz. Aí ele vai e canta, o homem canta. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Pois eis que passou o inverno e a chuva cessou-se e foi, né? E ali ele vai, então, a falar, né? Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, nos esconderijos das rochas escarpadas, mostre-me o seu rosto, porque as mulheres cantavam, né? Véu ali, né? E isso era para protegê-las, né? Deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Olha isso, incentivar o casal aí, né? E aí o texto que eu trabalhei um pouquinho hoje, né? A esposa diz, peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão sem flor, né? O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, né? E aí, então, o cântico vai terminar no capítulo 3, deveria ser um capítulo só, não é? E aí, no capítulo 3, então, termina o segundo cântico e vai entrar o terceiro cântico, que vai continuar no 4. E aí começa a crise. De noite na minha cama busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não achei. E eu me levantarei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o, mas não achei. Há uma crise aí, né? Os guardas, ela pergunta, vocês viram o amado da minha alma? Né? Agarrei-me a ele, né? E não dei. Aí, mal o deixei, encontrei logo. Mal os deixei, os guardas, né? Encontrei logo o amado de minha alma, né? Agarrei-me a ele, não deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu, né? E aí vem, então, e aí o amado vai dormir, está cansado, né? Não desperta. E vem o terceiro cântico, começa com coro, né? O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todos os tipos de pães aromáticos do mercador, né? É a lista de Salomão, né? Vem escoltada.
E aí ele vai concluir aqui então, né, no 11. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? No caso aqui, a reflexão, a leitura é sua. O áudio também, você tem um áudio muito interessante do Cid Moreira, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu vou botar o áudio aqui, eu estou para fazer isso um tempo. Já começou a transmissão lá no YouTube, né, da Conferência Evangelística. Eu já havia deixado o link, enviado os links para grupos da igreja, no Facebook da igreja também. Então, compartilhe esse momento com as pessoas e assista lá a transmissão. Bom, no YouTube da internet você pode voltar, né, para pegar. Então, sem mais delongas, nós vamos orar e vou deixar uma música final aí para que você se prepare para esse momento também. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela tua palavra lida e explanada. Deus, te agradecemos mais uma vez pela vida do Emerson, pelo seu aniversário, também pela melhora do irmão Carlos Alberto Maria. Continuamos orando pelo irmão João, que está sendo medicado durante dias aí por uma infecção que ele contraiu. Renova as forças da irmã Diná. Também oramos pela Valéria do Moisés, pela sua mente, que o Senhor venha tratar a mente dela ali. Toma ali os psiquiatras, os médicos estão tratando, e renova as forças do Moisés também, ó Deus. Nos dê uma noite de paz e abençoe essa conferência que já começou, evangelística, que seja uma noite de salvação para a glória do teu nome. Então, que oramos no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Amém? Até amanhã, queridos. E você já pode virar o link lá para a Junta de Missões ou acompanhar essa última música aí e voltar. A primeira parte lá do culto já começou lá, mas você poderá então caminhar aqui, tá bom? Então nós vamos aqui terminar com uma música que a irmã Diná, né, mandou para nós. Senhor, tu és minha porção, é da Congregação Cristã no Brasil. E um abraço, irmã Diná e irmão João também. E até amanhã. Senhor.